Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. No vídeo de hoje vamos falar sobre a novidade aí do HGLG, que soltou esse fato relevante aqui no dia 24, que foi na última sexta-feira, se não me engano, propondo a aquisição de um outro fundo imobiliário, o GTLG. Tá? A gente vai analisar esse fato relevante, vai analisar qual o possível impacto, uma vez aprovada essa medida para o fundo. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos primeiro olhar o fato relevante e tal. Ele enviou lá a proposta ao administrador do GTLG, que ele quer adquirir 100% dos ativos físicos, que a gente vai ver que é um fundo também logístico, né? E também ações de uma empresa logística, que é essa Clerc Energia, pelo fundo. Ou seja, ele vai adquirir 100% dos ativos, menos o que está em caixa lá do fundo. Né? Ele quer adquirir esse fundo. São 4 imóveis aqui. Esse centro logístico Embu, que fica na cidade de Embu das Artes, perto, nos arredores de São Paulo. O Distribution Center Barueri também, arredores de São Paulo. O Distribution Center Cajamar também, na cidade de Cajamar, que é arredores da cidade de São Paulo. E o Distribution Center Rodoanel, que também fica na cidade de Embu, que é ao redor da cidade de São Paulo. Tá? A gente vai ver depois no mapa que todos esses imóveis aqui são muito bem localizados e são ao redor do Rodoanel de São Paulo, que é um raio logístico mais importante aí do país. Bom, vamos lá, vamos continuar analisando aqui o fato relevante em si. A operação está condicionada à aprovação, né, do GTLG. Ele envia, como é que isso funciona? Ele enviou lá para o administrador, olha, quero comprar tudo. Ele deve ter enviado lá as condições que ele quer comprar tudo, de que preço que ele quer pagar, que forma de operação ele quer fazer. E o administrador do GTLG tem que chamar uma AGE para aprovar essa operação. Os cotistas do fundo têm que aprovar dentro do quórum especificado em regulamento esse tipo de operação. Tá? Então, ele está avisando aqui que fez essa proposta, não diz o valor, né, obviamente, por uma questão aqui até de não despertar um concorrente, né, uma corrida, um lance de uma guerra de lances aqui, né, por esse ativo. Ele diz que, olha, está condicionada lá a aprovação e condições precedentes usuais para esse tipo de operação. Geralmente é CAD, né, questões concorrenciais, o CAD tem que aprovar também. E aqui o parágrafo mais importante do fato relevante, o administrador que informa que a proposta por operação tem uma série de etapas a serem cumpridas, que envolvem inclusive condições relacionadas ao pagamento pelas aquisições do ativo, que serão oportunamente informadas ao mercado em relatórios gerenciais ou em fatos relevantes complementares a esse. Então ele não informa de que forma ela vai pagar por esses ativos. Mas com as informações que a gente tem aqui e com as informações públicas desse fundo, a gente pode começar a elocubrar aqui algumas alternativas para o HGLG. Beleza? Primeiro eu vou abrir vou abrir o último relatório gerencial do HGLG, que é o relatório gerencial referente às operações de fevereiro dele. E esse vídeo, como é para analisar essa aquisição, eu não vou fazer uma análise de como está o fundo agora. Né? A gente tem análise desse fundo aqui no canal, a mais recente deve ter uns 2 meses no máximo. Mas se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que eu faço uma atualização do HGLG. Tá? Aqui tá um gráfico interessante que mostra mais ou menos o balanço patrimonial do fundo. Tá? A gente vê aqui que ele tem cerca de 3 bi em imóveis, 400 milhões em FIIs, 202 milhões em CRIs, 200 milhões em LCI, 121 milhões em renda fixa, 2 em outros, 90 em parcelas a receber. E em passivo aqui, que eu vou chamar essa aquisições de passivo, ele tem 439 milhões. Tá? Qual a primeira análise que a gente tem que fazer aqui? Bom, ele tem de disponibilidade, que são ativos que podem virar caixa rapidamente e caixa, ele tem uma quantia bastante vultuosa aqui. Se a gente considerar os FIIs, os CRIs, a LCI, a renda fixa, isso aqui tudo, vai dar quase 1 bi em disponibilidade. Né? Que a gente tem 400, com mais 200, 600, 800, 920 aqui, com 19 ali, vai dar uns 940
40 milhões. Tá? Outro ponto que a gente tem que analisar aqui, como é que está a alavancagem do HGLG. Hoje a alavancagem do HGLG está aqui, ó, isso aqui, 439 milhões, são aquisições. Não necessariamente são alavancagens, são CRIs que ele emitiu para recebimento, mas às vezes são parcelas diferidas de alguma aquisição que ele fez. E ele traz aqui um detalhamento bastante transparente para a gente do que ele tem. Ele tem aqui, ó, tantos prazos de 6 meses a 1 ano e maior que 12 meses. O que ele tem que pagar aqui? Ele tem parcelas de aquisições, ele tem parcelas a receber aqui também de algumas vendas, tá? Que é o detalhamento do fluxo de caixa de recebimentos e pagamentos por aquisições que ele tem para fazer. E tem aqui CRIs que ele emitiu para conseguir adquirir alguns imóveis dele. Tá? Somando-se isso tudo aqui, nós temos de aquisições, nós temos 439. Se a gente subtrair o parcelas a receber, a gente vai ter aqui 370 milhões em alavancagem. Isso hoje, para um fundo que tem essa quantidade de ativos aqui, que dá cerca de 4 bilhões em ativos, me parece uma alavancagem bastante tranquila, que está uma alavancagem na casa por volta de 10%. Tá? Da onde eu tirei 390? Eu peguei aqui o valor de aquisições e subtraí o de parcelas a receber dele. Tá? Então a gente está falando aqui de uma alavancagem aqui de 390 milhões mais ou menos. Tá? Bom, feitas essas análises, agora vamos olhar lá para o fundo que ele está querendo adquirir, que é o GTLG. Tá? O primeiro ponto do GTLG que eu gostaria de compartilhar com vocês é a composição acionária, entre aspas, né, porque não é ações aqui do fundo. Tá? A gente entra aqui no Status Invest, a gente consegue aqui verificar que esse é um fundo tomado por investidores institucionais, são outros fundos. Você vê que 26% dele está com XPLG, 14% está com o próprio HGLG, 13% com CTPS, 8% com MXRF, 3% e por aí vai. E a gente vai ver aqui que praticamente 70% do fundo está na mão de outros fundos. Né? Então, assim, é praxe no mercado. O HGLG, quando fez essa proposta, ele com certeza consultou aqui seus pares nos outros fundos, apresentou a proposta e meio que já verificou que a proposta vai ser aceita. Então, me parece que é uma aquisição aí de cartas marcadas, né? Exceto se aparecer um concorrente dando um lance maior, enfim. Isso aqui já é uma coisa meio combinada. Pela composição do portfólio do GTLG, a gente pode ver que muito provavelmente é isso que está acontecendo. Tá? De todo modo, tem que passar lá pela Assembleia. Esse fundo aqui provavelmente tem cotistas, pessoas físicas. Tá? Esse é um fundo com pouquíssima liquidez, né, por conta dessa característica dele ter pouco free float, né, muitos institucionais dele. Então, pelo gráfico dele aqui de 5 anos, a gente vê que são linhas retas, né, por conta da pouca liquidez e pouca negociação dele. Se eu pegar aqui, por exemplo, os últimos 30 dias, até tem, deixa eu pegar aqui, os últimos 5 dias, não tem nem dados para sair o gráfico aqui do Status Invest. Né? Isso se dá por conta dessa liquidez aqui de 36 mil por dia. Liquidez muito pequena, para um fundo até com um patrimônio líquido grande. A gente vai ver aqui o patrimônio líquido dele, e aí é uma informação importante, ele está na casa aqui hoje de 670 milhões de reais, certo? Bom, vamos olhar aqui o relatório gerencial dele, o patrimônio líquido 670, que essa é uma informação importante. Então, a primeira lição que a gente pode tomar aqui lembrando dessa situação aqui, que o fundo tem indisponibilidade de caixa aqui quase 900 milhões, ele pode comprar uma das possibilidades da aquisição é comprar à vista, pagando o valor do patrimônio líquido dele aqui. E ainda vai sobrar cerca de 300 milhões em disponibilidades aqui de caixa. Lembrando que é difícil, né, você conseguir, ao valor marcado aqui, conseguir liquidar todos os FIIs, todos os CRIs, mas é só um exercício aqui para a gente de possibilidades. Tá? Vamos dar uma olhada como é que está aqui a questão de alavancagens desse fundo. Tá?
Primeiro aqui, ó, o gráfico que eu prometi para vocês da localização dos ativos. Você vê que são 4 ativos aqui, eles são muito próximos aqui do Rodoanel de São Paulo, o raio logístico mais importante do país. Então, são ativos com excelente localização, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem aqui por ser um fundo focado em institucionais, ele não tem um relatório gerencial muito grande. Vocês podem ver aqui, são só 5 páginas. E aqui é a única informação que ele traz sobre a alavancagem. Ele está falando para a gente que tem uma alavancagem aqui alta de 725 milhões. Né? Então, como a gente verificou, uma das primeiras possibilidades, o HGLG já falou, bom, vou pagar aqui à vista. Tá? Na hipótese ele conseguir liquidar tudo aquilo que é líquido, né, e gerar caixa, que pelo balanço dele marca uns 900 milhões. A gente sabe que essa possibilidade fática dele conseguir vender tudo aquilo pelo preço que está marcado ao balanço, ela é baixa. Né? Então ele pode vir aqui e falar, ó, vou comprar, vou fagocitar esse fundo aqui, vou pagar o valor do patrimônio líquido, vou carregar essas obrigações aqui, né, vou passar a ser o devedor e tchau. Tchau e benção. Tá? Essa é uma das possibilidades. Se ele fizer isso, a alavancagem dele vai sair, lembre-se aqui, ó, ele vai sair de, vamos arredondar aqui para 400 milhões aqui, lembrando que tem aquisições, menos parcelas a receber. Né? Vamos arredondar para 400 milhões para 1,1 bi. Tá? Esse 1,1 bi, frente à nova quantidade de ativos dele, que vai ser os imóveis aqui vai ser 1,3 bi, mais os cerca de 4 milhões que ele tem aqui de ativos, né? Lembrando que ele vai gastar, se ele gastar isso tudo aqui, vai levar a alavancagem dele por volta de 20%, que é o número assim que eu acho que é o máximo confortável de um fundo. Então, a gente vê que essa alternativa de simplesmente pegar e comprar à vista não me parece uma boa alternativa, por conta do aumento da alavancagem, que vai trazer um desconforto, e também por essa quase impossibilidade dele conseguir liquidar aquilo tudo lá, todas as disponibilidades de caixa que ele tem, tudo que é possível converter em liquidez imediatamente. Né? Pode ser uma venda parcelada, que ele consiga ir equacionando isso e vendendo os ativos que ele tem, como os fundos imobiliários, com parcimônia, sem perder muito do valor que está marcado em balanço, mas é um pouco complicado. Tá? Outras alternativas que ele vai ter aqui vai ser fazer uma emissão, que está complicado, porque se a gente pegar agora que o HGLG está negociando volta de R$ 160, ele está só com 4% de ágio do preço-valor patrimonial. Né? Ele pode fazer uma emissão no valor patrimonial, mas eu não sei se o mercado iria aceitar essa emissão muito bem, ele iria conseguir captar algum valor significante para esse tipo de aquisição aqui, que eu julgo que sejam uns 200, 300 milhões. Não sei, difícil, o momento de mercado está muito complicado, né, para novas emissões, até fundos de papel estão tendo dificuldade em fazer, então também fica aí essa possibilidade, mas a gente não sabe muito bem. Ou então ele poderia incorporar o fundo, e aí como é que se daria essa incorporação? De repente ele faria emissão de cotas e entregaria cotas aos cotistas antigos do GTIS, entregariam essas cotas do próprio HGLG. Me parece ser uma das melhores soluções. Mas também aqui, gente, ele pode compor essas 3 soluções, uma parte do preço pagar à vista, outra de outra forma, tentar fazer uma emissão para poder reduzir um pouco essa alavancagem aqui que ele vai carregar para o balanço, enfim. Ele tem muitas opções aqui. O que me parece muito difícil é ele comprar os imóveis e quitar essas obrigações ao mesmo tempo, né? Conseguir fazer 1,3 bi. Outra coisa que eu quero que vocês verifiquem aqui é o tamanho do HGLG. Né? O HGLG vai virar um fundo de 5 bilhões aqui. Né? Vai ser uma coisa realmente bastante grande. Um fundo de quase 5 bilhões. Vai virar já era um monstro, vai virar um hiper monstro aí de tamanho. Né? Agora vamos dar uma olhada aqui no que interessa mesmo, que são os ativos. Né? O fundo ele distribui um yield aqui de
8,4, né? Que é um yield mais baixo do que o do HGLG. Se a gente verificar aqui, o HGLG ele está distribuindo nos últimos 12 meses cerca de 10%. E isso aqui é justificado por conta das despesas financeiras do fundo, dada essa alavancagem aqui. Ele tem uma alavancagem aqui de mais de 50%, né? Que já é bastante incômoda, né? Então ele distribui um pouquinho menos, né? Os ativos, como a gente viu, são muito bem localizados. Aqui a gente consegue ver a foto dos ativos. São ativos de primeiríssimo padrão construtivo, né? A gente vê aqui o industrial A+, e A+, também. Todos eles uma localização muito boa, né? Como a gente viu. Um fato aqui que a gente pode verificar olhando para as fotos é que existe um conceito chamado cross-dock, tá? Em galpões logísticos, que é quando você consegue, você tem entrada e saída para os dois lados. Isso dá um ganho de operação, de eficiência de operação muito grande, isso gera valor para o próprio aluguel, tá? E a gente vê aqui que alguns dos ativos não tem essa característica, que, por exemplo, esse aqui não tem como estacionar caminhões, por exemplo. Esse aqui a gente não dá para ver por trás, né? E esse aqui também a gente não dá para ver por trás. Mas são ativos classificados A+, todos eles aqui estão alugados, né? Estão performados, inadimplência 0, 0, 0, 0, ocupação 100% em todos. Esse aqui não, então esse aqui tem um espacinho vazio, né? Tem uma possibilidade aqui da gente conseguir alugá-lo e performar melhor o imóvel, né? No HGLG. Um fundo bastante controlado, né? De ocupação, vacância, você vê que vem performando aqui em linha esses indicadores. Muito focado em e-commerce, né? Vencimento dos contratos não assusta, a maioria, mais de 50% é acima de 2027. Um fato que é bastante relevante aqui, a maioria dos contratos ele é típico e não atípico, né? Isso traz um pouco menos de segurança, mas traz uma mobilidade maior para a gestão poder surfar os ciclos de mercado, ali, valor de metro quadrado, né? A maioria dos índices aqui é IPCA. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo aqui mais analisando essa possível compra essa possível aquisição do HGLG, do GTLG, né? E assim que sair de fato as aprovações, o HGLG com certeza irá vir a mercado explicar como vai ser feita essa aquisição. Isso é um ponto importante para não deixar a alavancagem do fundo desconfortável, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, curta o vídeo. Siga a gente aí no canal, isso é muito importante aqui para o nosso trabalho. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, se vocês gostaram. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, só botar nos comentários aí que eu respondo todo mundo. Beleza? Valeu, um abraço e tchau.